Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos, muita saudade de vocês, mas se Deus quiser, isso vai passar. Nós cremos que o Senhor está permitindo, como disse o pastor Fábio, que essa situação continue, mas nós sabemos que é o Senhor quem vai botar um fim. Eu quero ler com os amados irmãos em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, uma palavra para a nossa meditação, para que possamos crescer mais um pouco na graça e no conhecimento. O apóstolo Paulo começa dizendo assim neste capítulo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Bem, irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos instrui e nos orienta como nos comportar, como nós devemos conduzir a nossa vida na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala a respeito dos dons espirituais, porque em Corinto existia um problema, porque os dons de língua, o propósito dos dons de língua é a edificação do corpo de Cristo, mas em Corinto havia divisão entre os irmãos, estava criando divisão, ao invés de edificação. E o propósito dos dons espirituais é edificar o corpo de Cristo. Então o apóstolo Paulo começa a orientar a igreja ali em Corinto. Quando nós falamos da igreja, eu entendo que não se tratava de 100% da igreja, mas de algumas pessoas que estavam criando divisão na igreja, quando esses dons espirituais deveria servir para edificar o corpo de Cristo, e não para promover alguém, não para que alguém se sentisse mais importante, quer dizer, aquele que tinha o dom de língua se achar superior àquele que tinha o dom de profecia, ou vice-versa. Mas o propósito ali era edificar, porque nós, como seres humanos, nós necessitava desse apoio, dessa ajuda, dessa capacitação para que pudéssemos ser edificados. Então, os dons espirituais tinham o propósito de nos edificar um ao outro, nos ajudar um ao outro. Então, quando ele diz assim acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorante. Vós bem sabeis que eres gentios e levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer-se compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo nos orienta como reconhecemos alguém que é de Deus, alguém que fala pelo Espírito de Deus e daquele que aparentemente fala. E para isso nós precisamos conhecer, saber discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque ele diz, ninguém que vai falar que Jesus é anátema pelo Espírito Santo, e ninguém vai dizer que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo, se não for pelo Espírito Santo. Então,
isso nos ajuda a reconhecer aquele homem que é homem de verdade de Deus e aquele que não, que vive de aparência. Porque nós sabemos que o que nos faz realmente ser reconhecido como homem de Deus não é aquilo que realizamos, não os nossos dons espirituais, mas é o nosso testemunho, a nossa vida na presença do Senhor. Não adianta nada termos diversos dons se a nossa vida não condiz, o nosso comportamento, o nosso particular. Então, é só conhecendo a vida da pessoa, como ele vive, se realmente essa pessoa teve um encontro com Cristo ou não. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas que aparentemente parecem homens de Deus, mas que na prática, a vida dele em particular, não diz isso. Então, o apóstolo Paulo orienta, né? E ele continua aqui: ora, há diversidade não, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, né? Então, há diversidade de ministério, assim como dá os dons espirituais e dons ministeriais, mas é o mesmo Deus que distribui esses dons, que concede esses dons para a igreja, né? Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Há manifestações do Espírito, a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, né? É o Espírito Santo quem distribui os dons espirituais para que a igreja receba a edificação, né? Então, quando se fala da igreja, né, se está falando do corpo aqui no coletivo, né? Então nós edificamos um ao outro, nós apoiamos uns aos outros. Então não é para nós promovermos, para nós nos tornar mais importante, ou o Senhor nos concedeu determinados dons, né, porque nós éramos mais competentes, mais capacitados, mas o Senhor concedeu os dons conforme a vontade dele, conforme o desejo dele, né? Não porque nós fôssemos importantes, né? Por causa da nossa importância, por causa da nossa sabedoria, por causa do nosso conhecimento. Então, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, é outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e assim por diante. Qual é o propósito? Edificar o corpo de Cristo, né? Ajudar o corpo de Cristo, apoiar o corpo de Cristo. Aí ele cita o exemplo, né, do corpo de Cristo, né, com o corpo humano. Então, ele cita, assim como nós temos um corpo, mas temos vários membros, e todos os membros, cada membro ele tem a sua função no nosso corpo. Nós sabemos que cada membro no nosso corpo ele tem uma função diferente, mas ele não é menos importante, né? Então cada membro tem a sua importância dentro do corpo, ainda que nós consideramos esses membros menos importante do que o outro, mas nós sabemos, nós como seres humanos sabemos a importância. Então o apóstolo Paulo orienta, né, a igreja, mostrando que assim como nós damos importância a cada membro do nosso corpo, por mais simples que seja, né, você não pode dizer, por exemplo, a cabeça não pode dizer aos pés que não tem necessidade dela, nem os pés da cabeça, nem a mão dizer aos pés, né? Então o apóstolo Paulo aqui fala de membros, tanto os membros exteriores quanto os membros inferiores, né? Eles são necessários para o corpo, né? Ou seja, membros exteriores e interior, né? Porque nós temos os membros tanto exterior quanto interior, né? Mas cada membro tem uma função e esses membros eles são importantes e são necessários. Então nós não podemos dizer que nós podemos dispensar, né, algum membro do nosso corpo, né? Todos os membros são importantes, então todos os membros são necessários, e nós podemos dizer que nós não dispensamos a nossa unha, uma dessas unhas
né? Se nós perdermos uma das unhas do pé ou da mão, eles vão fazer falta, porque são importantes. E ele diz assim, é o corpo de Cristo, né? Então não existe um membro que não seja importante dentro do corpo de Cristo. Todos os membros, eles são necessários, são importantes, desde aqueles que nós consideramos, né, importantes, como aqueles que nós consideramos menos importantes, como a pessoa que cuida da limpeza da igreja, por exemplo, né? Ele não é menos importante que o pastor e que um líder, né? Ele tem a mesma importância porque ele é necessário, né? Ele é necessário dentro da igreja, né? Então, nós não podemos avaliar, quer dizer, tal membro é importante, mas alguns membros não são. Todos eles são necessários, todos eles são importantes, né? E eles é que faz com que traz o bom funcionamento da igreja, assim como o corpo ele funciona, né? Ele tem que funcionar em sintonia, nosso corpo físico tem que funcionar em sintonia, né? Para que todo o corpo esteja bem. Se algum membro dentro desse corpo não estiver funcionando bem, né? Todo o corpo sofre, todo o corpo perece. Assim é a igreja, diz Paulo, né? Assim é a igreja ela sofre quando os membros, quando há divisão, como era o caso da igreja de Corinto, né? Porque o apóstolo Paulo se refere à igreja de Corinto como uma igreja carnal, né? Uma igreja carnal, o homem natural, né? Quer dizer, não é espiritual, ele é carnal e não, quer dizer, eles estavam agindo como homem natural, não como espiritual. Então a igreja de Corinto, ela não era espiritual, ela estava sendo carnal quando eles usavam esse dom, criando divisão, seus dons, né, criando divisão dentro da igreja. E aí os dons não tinham como finalidade dividir, né, mas edificar, né? E é isso que nós temos que entender. Então não há alguém que não seja, pode ser que alguém esteja lá, né, do outro lado dizendo, se sentindo menos importante, não tão importante, mas cada um de nós somos importantes na igreja e somos necessários na igreja, né? Louvado seja Deus por isso, que nos deu esse privilégio, né, de podermos sermos úteis na igreja, né? Então não dá para nós acharmos que algumas pessoas eles têm mais responsabilidade, mais obrigação e outros menos obrigação. Todos nós temos compromisso, temos obrigações dentro da igreja, cada membro, desde do pastor até o membro mais simples da igreja, ele é necessário e importante na igreja do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, todos nós fazemos parte do reino de Deus e fomos chamados, né, para sermos instrumentos usados nas suas mãos. Por isso a distribuição de dons espirituais, né, para nos capacitar, para melhor servirmos ao Senhor e não para nos acharmos mais importantes ou melhor, né? Então esse é o propósito dos dons espirituais. Então não tem alguém melhor ou inferior, mas todos são necessários, todos são importantes, assim como um membro, né, no nosso corpo, cada membro é importante, nós não dispensamos nenhum dos nossos membros, né, eles são necessários. Nós sabemos que qualquer falta, né, eu, por exemplo, tenho o braço, né, atrofiado por um acidente, né, e isso não quer dizer que já que esse braço ficou atrofiado, então vamos tirar ele porque não está funcionando direito. Não, ele é importante e necessário, jamais dispensaria, né? Apesar de ele ter uma certa deficiência, mas ele é útil, ele é necessário no meu corpo, ele é preciso, assim como as pessoas que têm alguma deficiência, né? Ele não vai dispensar, né, esse membro porque ele não está parcialmente funcionando, porque ele é necessário, é importante, né, dentro do seu corpo, dentro do corpo de cada um. Então assim, a igreja é a mesma coisa, né? Nós não podemos achar que alguém é mais ou menos importante, mas todos são importantes no corpo de Cristo, né? Louvado seja Deus por isso. Então ele diz aqui, né, o pé, o verso 15 diz assim, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo?
se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Né? Então é isso, nós temos, né, cada membro do nosso corpo, ele tem a sua importância, e nenhum membro pode dispensar, né, dizer, eu não preciso de um dos membros, não preciso da mão, eu não preciso do pé, eu não preciso dos olhos, porque todos eles estão no corpo e eles não são não são sem função. Cada um tem sua função, cada um tem sua importância, né? Cada um tem sua missão a desenvolver dentro do corpo, né? Assim como a igreja, né? Ela tem, cada um de nós não fomos chamados apenas para sentar no banco, para ficar só ouvindo a palavra e ir para casa, mas para sermos também instrumento de Deus. Por isso que os dons espirituais foi distribuído para toda a igreja, para capacitar, para que todos, né, pudessem realizar a obra do Senhor, né? Então, a obra do Senhor não foi limitada apenas aos líderes, mas a todos os cristãos. Eles têm a responsabilidade, né, de representar o reino de Deus na terra e anunciar a palavra de Deus, e pregar o Evangelho, e levar o nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, né, para que eles saibam que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados, né, para nos justificar diante de Deus, para que pudéssemos alcançar a salvação, né? Então, cada um de nós não temos essa missão. E aí no verso 27 ele diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, e pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, essas pessoas foram chamadas, e cada um deles tem uma função a desenvolver. Uns precisam exige mais dedicação, né? Tem uma função que precisa ser mais especializada, que precisa se dedicar mais, outros mesmo, mas nenhum pode se dizer que eles não são importantes. Todos têm a mesma importância, todos têm o mesmo valor, todos são necessários no corpo de Cristo, né? Louvado seja Deus por isso, e nos deu, né, esse privilégio de participar na realização da obra do Senhor, né, no desenvolvimento do reino de Deus, no crescimento. Então nós temos a responsabilidade, né, de cooperar no crescimento. Nós sabemos que nós somos apenas instrumentos de Deus, né? E Deus nos usa para que as pessoas ouçam a sua palavra e se convertam e se rendam, né, aos seus caminhos. E aí no capítulo 13 ele fala a respeito do amor, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Louvado seja Deus. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 13, ele fala que se você tiver todos os dons, né, espirituais, mas não amar, não tiver amor, nada disso, né, aproveitaria, quer dizer, não teria nenhum valor, não importa quantos dons. Nós sabemos que ninguém não tem dom nenhum, né, e ninguém tem todos os dons, né? Então nós não temos menos de um dom,
né, aliás, a gente não pode dizer que alguém não tenha nenhum dom, mas também não podemos dizer que ninguém, que pessoas têm todos os dons, né? Mas nós sabemos que se nós tivéssemos todos esses dons, mas não tivesse amor, nada aproveitaria. Então todo o nosso esforço, toda a dedicação, né? Todo o empenho, como diz o apóstolo Paulo, né? E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Isso não aproveitaria, não ajudaria em nada, porque o amor, o apóstolo Paulo coloca o amor acima de todos os dons, né? Então, o apóstolo Paulo aqui está falando a respeito do amor ágape, né? Do amor de Deus, né? Que é o amor desinteressado, né? Assim como Jesus, quando veio ao mundo, a Bíblia diz assim, que Deus amou, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é um amor desinteressado. Por quê? O que nós tínhamos para oferecer a Deus, né? Não tínhamos nada a oferecer a Deus, né? Seres que não representavam nada, mas Deus nos amou. Quer dizer, o amor de Deus, assim como o exemplo de Deus em nos amar, uma demonstração de desinteresse total, porque nós não tínhamos nada a oferecer a Deus, né? Assim deve ser nós para com as pessoas, né? Quer dizer, tudo que fizermos, tudo que a nossa dedicação deve ser por amor, sem interesse, né? Sem o propósito levar vantagem, né? De ser promovido, né? Mas é sem interesse mesmo. Então todo o esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho deve ser por amor e não procurando levar vantagem, né? Então foi isso que o apóstolo Paulo está orientando os moradores de Corinto, da igreja de Corinto, né? Que não adiantaria se eles tivessem todos os dons, né? O dom da ciência, por exemplo, tivesse todo o conhecimento. Você imagina alguém ter todo o conhecimento? Claro que isso é impossível. Nós sabemos que se naquele tempo já era difícil de ter conhecimento, né? Todo o conhecimento, você imagina hoje, né? Seria impossível nós termos, né? Ter todo o conhecimento, mas ainda que tivesse todo o conhecimento, e se não tivesse amor, não valeria nada. Ele diz, ainda que eu desse toda a minha riqueza, né? E entregasse meu corpo a ser queimado, mas se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então o amor, né? E ele diz, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Quer dizer, não busca se promover, mas ele trabalha e se empenha, né, e ajuda e apoia, sem segundos interesses, né? O desejo dele é ajudar, independente de qualquer coisa, né? Quer dizer, não importa quem seja, né? Porque não existe nenhum interesse, mas existe a disposição, né, de verdadeiramente ajudar sem alcançar, né, nenhum benefício em troca, né? Porque nós sabemos que o ser humano ele é cortível, se ele não vigiar, ele acaba, tudo que ele faz, ele visa um retorno, ele ajuda alguém esperando que depois, num futuro, essa pessoa venha recompensá-lo. Mas como homens de Deus e mulheres de Deus, nós não podemos, né, ser assim, né? Nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que tudo que ele realizou foi por amor, sem interesse nenhum. Ele não tinha necessidade de vir ao mundo para morrer em nosso lugar. Ele não precisava, mas ele veio por amor, né? Não porque nós tínhamos alguma coisa a oferecer a ele, né? Alguma coisa de especial, não porque nós pudéssemos, né? Falar, não, eles têm me agradado, mas
nós éramos pecadores, inimigos de Deus, mas Jesus veio e pagou o preço, né, para que nós pudéssemos ser justificados, né? Então que nós possamos, né, entender isso, tudo que fizer, não seja por interesse, não seja com um propósito de se promover, mas por amor ao Senhor, né, em gratidão àquilo que Ele fez por nós, e por amor àquilo nós sabemos que precisamos, não fazemos porque para ser reconhecido, né, para que as pessoas vejam, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, e porque precisamos fazer, e porque reconhecemos isso. Aí você pergunta, mas você faz isso, você realiza isso porque só para ser salvo? Não, porque a Bíblia diz assim que a salvação é pela graça, né? Mas as obras seguem os salvos, não para ser salvo, porque Cristo já pagou o preço. E ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas todo salvo, ele realiza a obra do Senhor, ele se empenha, ele se dedica, ele ama, ele deseja ver as pessoas, né, que sem Cristo, conhecendo a Cristo, ele procura levar ao conhecimento das pessoas a palavra de Deus. Louvado seja Deus, né? Então que cada um de nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, entendamos essa responsabilidade. Não pense que você não seja importante, né, no corpo de Cristo. E não pense que existem pessoas mais importantes. Todos nós somos importantes e necessários, né? Nós precisamos das pessoas, nós dependemos da pessoa, né? Nós não fomos criados para viver sozinhos, mas para viver em comunhão. E é isso que o Senhor quer. Deus não quer entre nós divisão, né? Achando que nós somos mais importantes do que alguém. Nós somos igualmente todos importantes no corpo de Cristo, né? Assim como os nossos membros, né, não tanto externo quanto interno, eles são importantes e necessários, né? E quando um membro tem problema, todos os membros sofrem no nosso corpo. Assim é a igreja, né? Então nós somos um corpo que anda junto, que caminha junto, que precisa um do outro. Louvado seja Deus, nós que possamos, cada um de nós entendemos isso, né? Qual é a nossa posição, qual é o nosso lugar, e que os dons não foi dado para nos promover, para nos fazer mais importante, né? Mas para edificar o corpo de Cristo, né? Para vivermos em comunhão um com o outro, né? Para vivermos bem, né? Para sermos exemplos para aqueles que estão de fora, porque o nosso testemunho, porque não é nós, não é o que falamos, né, que diz o que somos, sabe? Mas o nosso testemunho, a nossa vida na presença de Deus, isso sim, né, mostra o que nós somos, se realmente somos transformados ou não, se verdadeiramente tivemos um encontro com Deus ou não, né? Vai ser o nosso comportamento, vai ser o nosso testemunho. Então que cada um de nós, como cristãos, onde moramos, possamos ser, né, exemplos para as pessoas, que as pessoas possam olhar para nós e ver, não, esse verdadeiramente é um homem de Deus, essa verdadeiramente é uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, né, um menino de Deus, né? Porque nós sabemos que as crianças também, muitos deles, né, têm comportamentos, às vezes, né, como uma criança de Deus, né? Se comporta completamente diferente daquelas pessoas que têm temor de Deus, e isso é conhecido pelo comportamento, e não pelo que ele faz, não pelo que ele realiza, né, mas pelo comportamento, né? E o nosso testemunho fala muito mais alto que nossas palavras, né? Que nós possamos aprender isso e colocar em prática, né, isso na nossa vida, todo o ensinamento da palavra de Deus, né? Então, como é que nós podemos colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus? Conhecendo a palavra de Deus. Então, procure conhecer a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida, amém? Então, que Deus abençoe, né, a cada um. Um abraço, é a paz do Senhor. Quero chamar o pastor Fábio, né, para estar, então, encerrando essa live, né? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor Lorival. Deixa eu tirar o boné aqui, senão os outros times não vão querer assistir a live, né?
Uma palavra muito boa da parte do Senhor para o seu coração. E agora nós vamos orar. Vamos orar pelas famílias. A maioria dos irmãos que pediram oração, irmã Dora, irmão Francisco, irmã Nena, e os demais irmãos pediram oração por si e por sua família. Eu também quero pedir a vocês que orem por mim, por minha família. Está aqui o nosso presbítero Rogério também, que pede oração por ele e por sua família. Orar pelo pastor Orival, sua família. E como nós de costume sempre fazemos nas quintas-feiras, né? Que nós nos propomos orar todas as quintas-feiras de uma forma mais específica pela família, embora nós oramos todos os dias, né? Mas nós colocamos a quinta-feira como um dia especial para ter como alvo a família, né? E alcançar através da oração aqueles que nós amamos, para que Jesus seja o centro de tudo na nossa família. Amém? Então ore comigo para nós encerrarmos. Deus, é no nome do Senhor Jesus que eu mencionei aqui alguns nomes, e dentre estes nomes muitos outros que pediram oração por si e por suas famílias. Eu quero abençoar todas as famílias da terra. Quero orar, meu Deus querido, para que a tua mão poderosa esteja estendida de forma misericordiosa e bondosa para abençoar a família de cada irmão, a família aqui representada, Senhor, por esta pessoa que está orando comigo neste momento. Quero orar, Senhor, pelas autoridades constituídas em nossa nação, no estado de São Paulo, capital, no nosso município Poá, mas também em todos os outros municípios. Quero pedir que o Senhor esteja repreendendo, Senhor, toda a corrupção, toda mentira, todo engano, meu Pai, porque nós sabemos que isso tem acontecido de uma maneira, ó Deus, muito ruim em cada nação, em cada cidade, em cada estado, porque sabemos que os homens, na sua maioria dentro da política, não têm interesse realmente de beneficiar o povo, a nação, mas pensam em si mesmos. Assim como em todas as áreas há pessoas egocêntricas, que só pensam em si e não querem realmente, ainda que podem, não querem beneficiar ao povo. Por isso nós, Senhor, como cristãos, servos do Senhor, oramos por todos, porque o que nós